Bom, nós vamos começar agora uma entrevista com a Neuza, escritora. Continue. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui, né? Falar dos livros, falar de mim, né? Muito gostoso. Neuza, a primeira pergunta que eu tenho para fazer, as pessoas elas têm curiosidade, né? Elas querem saber quem é Neuza realmente, de onde ela veio, por que ela começou, de onde que ela tirou a ideia de escrever tão fabulosamente, igual muitos têm conhecimento dos seus livros, né? A gente quer saber um pouco de você, do começo. Eu sou muito orgulhosa de ser da roça, né? Adoro quando chego na cidade grande e as pessoas perguntam de onde eu sou. Eu falo com muito orgulho, né? Que eu sou de Una, né? Vivo aqui, sou nascida em Luiz Freire, que é muito pertinho daqui. Sou do interior, sou uma pessoa simples, gosto de viver no interior, gosto de viver entre as montanhas, adoro. E a vontade de escrever, ela nasceu justamente talvez pela falta de espaço que a gente tem no interior, né? A mulher do interior tem pouca fala, muito ocupada com as crianças, com o marido, com a casa, com as tarefas do dia a dia. E o escrever, ele me deu essa liberdade, né? De falar aquilo que eu tenho vontade, de dizer dos meus sentimentos, das minhas verdades, das minhas possibilidades, dos meus sonhos, e as pessoas lerem, né? É interessante você não ter muito espaço para falar, mas ganhar esse espaço escrevendo, as pessoas lerem aquilo que te interessa, aquilo que você gostaria de dizer e não tem o espaço para dizer. E os livros me dão essa possibilidade. Eu posso conversar com pessoas daqui, posso conversar com as pessoas da Itália, da França, como tem meu livrinho Cícero, que já foi para a Alemanha e já foi para a África. Então, que interessante que é saber que eu não estive lá, mas os meus sonhos estiveram, o meu pensamento esteve, né? E as pessoas me conhecem, as pessoas de lá, né, conhecem os meus sonhos, os meus pensamentos. Isso é muito, muito legal. Então os livros fazem isso com a gente, eles levam a gente. Quando a gente lê, a gente se transporta, né? Quando a gente escreve também, o livro leva a gente junto. Então isso é muito legal. Isso, e quando, assim, ano referência, mais ou menos, que você iniciou todo esse trabalho perfeito que está até hoje? O início de tudo foi quando eu fiz 40 anos, né? Isso já tem gente, ó, um tempo! E as crianças cresceram, eu não tinha mais que me ocupar muito delas, né? E elas já se ajeitavam sozinhas, tinham seus próprios programinhas, suas próprias vontades, né? E a casa ficou um pouco vazia e eu pensei em escrever. E eu pintava e resolvi também escrever. E foi mais também por essa questão de colocar, né, no papel os sonhos, as ansiedades, as vontades, né, os desejos, né? E o livro, ele me ajudou muito nisso. Eu sempre digo que a literatura me salva. Ela me salva porque às vezes eu sinto o peito e o coração apertado e como se estivesse sufocando. E a literatura me ajuda, ela me ajuda a me expandir, né? Me deixa ser exuberante, me deixa ser além de mim, né? Me permite sonhar, me permite reapaixonar, me permite uma porção de coisas maravilhosas. Então eu acho que a literatura, ela me salva, ela me ajuda a viver melhor. Ela abrilhanta o meu dia, ela ilumina a minha vida. A literatura faz isso comigo. E ultimamente, então, pelas perdas que eu tenho tido, né? A perda do meu filho, que foi assim uma coisa que mexeu muito comigo, né? E com a minha família. Então, a literatura, de novo, veio me salvar, porque nesse período, né? Depois que ele faleceu, eu voltei a toda carga com a literatura, já coloquei vários livros em editoras fora aqui do Espírito Santo, e é muito legal a gente ver que os livros estão indo para fora, para outras cidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, publicados por editores de lá. Então, assim, é um reconhecimento do trabalho,
Eu sei que é uma seleção muito difícil que os editores fazem, é uma seleção bastante complexa, né? É onde eles recebem muitos originais e entre tantos originais escolhem o meu. Então, assim, é um reconhecimento, uma alegria muito grande. Toda vez que eu recebo um telefonema de um editor dizendo que quer contratar meu original, que quer publicar meu livro, eu acho assim incrível isso. Isso me ajuda, né, a crescer, me ajuda a melhorar, assim, minha vida fica mais bonita, fica mais alegre, fica mais feliz por isso, né, para eu saber que estou saindo também de mim mesma, né, e indo para outros lugares. É muito, muito, muito bacana. Desejo isso para todos os escritores, e aqui em Una eu sei que tem muitos escritores, eu desejaria que todos eles tivessem a mesma alegria que eu tenho. Isso. A gente tem muito conhecimento de poucos destaques, diversificando aqui, cantores, jogadores de futebol, escritores, não é isso? No nosso estado, no estado do Espírito Santo. Nós percebemos que Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, parece que são fábricas imbatíveis de talentos, né? O que você acha dessa questão? Porque nós temos talentos na nossa região, não é isso? Mas qual o seu ângulo de visão para essa questão? Eu acho realmente assim que falta jogar luz, né, nos nossos artistas, né? Acho que os nossos artistas são um pouco, né, ficam meio obscurecidos, né? Ficam meio no escuro. Eu acho que falta mesmo a mídia divulgar, porque talentos existem muitos. E escritores aqui nós? Muitos. Aqui em Una, excepcionalmente também, nós temos a Academia de Letras aqui em Una, que é uma academia que fortalece, né, a vida dos escritores. E são muitos, não são poucos, e com livros publicados. E da maneira mais difícil, que é a maneira que o editor, o autor encontra, publicando a si mesmo, né? Fazendo uma edição do autor. Então, é uma edição, os livros custam caro, ficam caros para o autor. Eu sei que alguns têm muitas dificuldades, mas mesmo assim, existem escritores unenses que têm vários livros publicados, apesar da dificuldade que é publicar um livro. E no Espírito Santo nós não temos nenhuma editora que publique o nosso original, que pegue o nosso original e diga, que interessante, eu vou publicar. Não tem. O nosso estado é um dos poucos que não tem isso. Então a gente às vezes tem que mandar para São Paulo, Rio de Janeiro, no meu caso eu mando para Belo Horizonte, mando às vezes para Santa Catarina, no original. E nossos autores são valentes e eles mesmos fazem a publicação, a edição do autor. Eu mesma fiz várias edições do autor. Quantos livros você tem escritos, publicados, né? Famosos, que estão assim, foram os mais solicitados? Eu já estou quase perdendo a contagem, né? Publicados, eu tenho 8 livros publicados, vamos dizer assim, de livros solos, né? Que eu mesma, né, escrevi e publiquei, as edições do autor. Eu tenho alguns livros publicados com outros autores, né? Em autoria com outros autores. E antologias, né? E ao todo, eles já passam de 20 livros. Livros escritos por mim apenas, né? Como autora sozinha, né? Somente seriam mais de 16. E com outros autores já passam de 20. Certo. Com a chegada da tecnologia, DVD, CD, pendrive, existe o fator em outras mídias que nós temos conhecimento sobre pirataria, né? E os livros? Existe pirataria para livro?